Nós temos estudado o livro de 1 Samuel, como faz 3 domingos que eu não estou aqui e estou feliz de estar de volta. Fiquei aí 15 dias com Covid em casa, mas passei bem, com a graça de Deus. E o lado bom disso é que o médico falou que agora eu estou por 3 meses imune do Covid. Então agora eu estou andando para todo lado, tranquilo. Mas eu estou feliz de estar aqui de volta com os irmãos para fazer aquilo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é pregar a palavra do Senhor. E hoje então nós iremos dar continuidade à nossa série no livro de 1 Samuel. Como faz 3 domingos eu quero relembrar para você onde que a gente parou nesse livro, antes da gente fazer a leitura do texto. Mas se você estava aqui há 3 domingos atrás, você vai se lembrar daquela história onde a arca de Deus vai parar lá no território dos filisteus, porque o povo de Deus quis fazer as coisas do jeito. Eles estavam em pecado diante do Senhor, os sacerdotes estavam em pecado, estava tudo errado. E aí a arca então, eles perdem uma batalha, a arca é levada para o território filisteus. Quando chega lá no território filisteu, a arca causa um rebuliço na cidade, começa a aparecer doença em todo mundo, e aí eles pensam, é o Deus de Israel aí, essa arca que está aqui, que está trazendo praga aqui pra gente. Então vamos devolver a arca. E aí eles colocaram a arca num carro de bois, não sei se você lembra disso, e soltaram o carro com 2 vacas em direção na estrada, e Deus foi o Deus que foi conduzindo as vacas até a arca chegar lá na cidade dos israelitas. E a gente vai continuar então, o texto que a gente vai ler é: a arca chegou lá no território israelita, e agora? O que vai acontecer? 1 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 13, diz o seguinte: o povo de Bet-Semes, que era então o povo lá da cidade israelita, era uma cidade israelita essa, andava fazendo a colheita de trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até o campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Esses são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate e outro por Ecrom. Enviaram também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 governantes dessas cidades fortificadas, até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham até aqui e levem a arca com vocês. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu quero começar, antes da gente entrar aqui na reflexão desse texto e no entendimento desse texto, fazendo algumas perguntas para você. Primeira pergunta, e talvez esse seja o seu caso: é possível alguém buscar ao Senhor de modo fervoroso e sincero e mesmo assim não encontrar ao Senhor? É possível alguém buscar a Deus de modo fervoroso e sincero e mesmo assim não encontrar ao Senhor? Outra pergunta para você pensar: por que há algumas pessoas que parecem crentes, estão na igreja, são sinceras, são fervorosas, mas elas não desfrutam da vida abundante prometida no Evangelho? A palavra de Deus diz que a vida com Jesus é uma vida de abundância. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Por que tem pessoas que parecem que caminham com o Senhor, mas não desfrutam dessa vida abundante? E é claro que isso daqui não tem a ver com questões materiais, com questões externas, mas com questões internas. Por quê? Outra pergunta: por que há tantas pessoas que buscam a Deus, passam a vida inteira na igreja, mas você conhece a pessoa hoje, daqui 10 anos ela continua exatamente a mesma pessoa? É o cara que é nervoso, que toda vez que joga futebol xinga todo mundo. E daqui 10 anos ele continua sendo o cara nervoso que no futebol xinga todo mundo. Continua sendo o cara que maltrata a esposa que é, assim, insuportável. Por que parece que muitas vezes as pessoas estão caminhando com Deus, estão buscando a Deus. Parece que é sincero, parece que é fervoroso. E quantas vezes eu já vi pessoas que choram e tal, mas é o seguinte, passa 1, 2, 5, 10 anos, parece que não muda nada.
E aí eu volto na primeira pergunta. É possível buscar a Deus de modo sincero e fervoroso, mas mesmo assim não o encontrar? Por que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Porque o texto que a gente leu hoje, eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas o texto que a gente acabou de ler relata uma história de um povo que juntou para fazer um cultão abençoado e terminou com Deus matando um monte deles. Não sei se você prestou atenção na leitura do texto, mas o povo juntou para prestar um culto ao Senhor. E o texto termina com Deus matando um monte deles. E sabe qual é a moral dessa história? E a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. É que se você buscar a Deus do jeito errado, você não vai encontrar Ele. E além de não encontrar Ele, dependendo, ainda pode atrair juízo de Deus para cima de você. Se nós buscamos a Deus de uma maneira, do nosso próprio jeito, ou de uma maneira diferente daquela que o próprio Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele, você pode ser sincero, você pode ser fervoroso, você pode estar na igreja, mas você não encontrará Deus. E além de não encontrar Deus, ainda isso pode trazer juízo sobre a sua vida, que foi o que aconteceu aqui nesse texto que a gente leu. E a pergunta que eu quero responder para vocês, a partir desse texto, é: qual é o caminho, então, para nós encontrarmos essa vida abundante de comunhão e transformação no Senhor? Então, qual é o jeito certo? Qual é o caminho para eu desfrutar dessa vida com o Senhor abundante, transformadora, profunda? O tema que eu quero dar para o meu sermão nessa manhã é que você não vai encontrar Deus se você buscar do seu jeito. Você só vai encontrar Deus se você buscá-lo do jeito que Ele estabeleceu para ser buscado. Quem estabelece o caminho e quem abriu o caminho para Deus foi o próprio Deus. E nós só o encontraremos quando nós buscarmos do jeito que Ele estabelece que nós devemos buscar. Antes da gente entrar no texto, só lembrando então, 1 Samuel 1-5 vai contar a história, então vai começar com a história de que o povo de Israel vivia uma época terrível, de trevas, caos, onde os próprios sacerdotes e o sumo sacerdote e os filhos do sumo sacerdote eram todos corruptos. Então Deus está levantando um homem, o profeta Samuel, e Deus levanta esse homem, porque vai ser aquele que vai substituir essa liderança corrupta. E aí o texto vai relatar então que essa liderança corrupta, ela é morta, todo mundo é morto no mesmo dia, os dois filhos do sumo sacerdote e o sacerdote Eli, no mesmo dia numa batalha em Israel, a arca é tomada, então Deus vem com a disciplina sobre o povo dele, a arca é levada para os filisteus, Deus vem com a sua disciplina sobre os filisteus, e agora a arca voltou para os israelitas e Deus vem com a disciplina sobre os israelitas mais uma vez. 1 Samuel capítulo 6, Deus mostra que Ele controla todas as coisas. Os ratos, as vacas, tanto que os filisteus mandam a arca de volta lá para eles. E aí é interessante isso porque quando a gente lê o texto, o que a gente pensa? Puxa, agora a arca voltou para o povo de Deus. O que a gente espera dessa história é o seguinte: e viveram felizes para sempre, né? A arca foi embora, que é a arca que era o símbolo da presença de Deus, foi embora para os filisteus, Deus trouxe a arca de volta de um jeito sobrenatural e soberano, Deus trouxe a arca de volta, e o que a gente espera é: e então o povo de Deus voltou para a comunhão com o Senhor e viveram com o Senhor felizes para sempre, certo? Errado. Porque esse mesmo Deus que trouxe disciplina sobre os israelitas, depois sobre os filisteus, agora esmaga, e a glória de Deus esmaga os próprios israelitas mais uma vez. Por quê? Porque você não vai encontrar Deus se você buscar do seu jeito. Você não vai encontrar Deus se você buscar do jeito errado. Gente, para você entender esse texto e a mensagem desse texto. Então, a arca voltou com as vacas, lembra disso? Eles pegaram 2 vacas, colocaram no carro de boi, colocaram a arca em cima e soltaram a arca, as vacas no caminho, e as vacas foram guiadas pelo Senhor até a cidade de Bet-Semes. A arca vai para Bet-Semes. Bet-Semes era uma cidade onde quem habitava nessa cidade eram os levitas. Eu não sei se você se lembra disso, mas naquilo que Deus estabeleceu, os responsáveis por cuidar do tabernáculo, da arca e do culto ao Senhor no Antigo Testamento eram os levitas. Então pensa, a arca vai direto para a cidade onde habitam lá os responsáveis por cuidar do culto ao Senhor, da arca, do tabernáculo e assim por diante. Eles eram os encarregados, a arca vai para o lugar certinho. Quando a arca chega lá, todo mundo fica feliz. O texto vai dizer que eles estavam lá na colheita, eles veem a arca, todo mundo festeja, faz festa, junta todo mundo, a arca voltou, e eles então promovem um culto ao Senhor, e o culto contou com a seguinte liturgia. Então eles juntaram todo mundo lá, e prestaram um culto ao Senhor, e esse culto funcionou assim. Eles chegou a arca, e no carro estava a arca e um pote com objetos de ouro que os filisteus tinham mandado, como oferenda para o Deus de Israel. Então eles pegam aquela arca e aquele pote com tesouros, colocam numa grande pedra. Então pensa assim, tá todo mundo lá no campo. Lá tinha uma pedra que era alta. Pegaram a arca, colocaram a arca e os objetos de ouro lá em cima da pedra, pegaram o carro que estava carregando a arca, quebraram aquele carro e fizeram uma grande fogueira,
pegaram as vacas que estavam carregando a arca, sacrificaram aquelas vacas ao Senhor. Além dessas vacas que eles sacrificaram ao Senhor, eles fizeram vários outros holocaustos, várias outras ofertas ao Senhor. Então mataram as vacas, mataram mais um monte de animal, ofereceram tudo ao Senhor. E super alegres que eles estavam, felizes, empolgados, eles vão lá na arca, abrem a tampa da arca para dar uma olhadinha o que tinha dentro. Esse foi o culto, essa foi a liturgia do culto que aconteceu. E aqui, só para a gente entender bem esse texto, é importante a gente entender quais são algumas questões importantes que funcionavam no Antigo Testamento e funcionam até hoje. Algumas verdades centrais sobre a nossa relação com Deus, e preste atenção nisso. Primeiro, gente, por que Deus estabeleceu do jeito que ele estabeleceu as coisas? Primeiro, Deus é santo e ele odeia o pecado. Deus, ele é absolutamente santo, por isso ele odeia o pecado, e nós não podemos simplesmente nos relacionarmos com ele como se estivesse tudo bem, porque nós somos pecadores. Então no Antigo Testamento existe essa tensão entre o Deus que é bom e santo, misericordioso e gracioso, mas ao mesmo tempo é santo e justo. E você não pode simplesmente estar diante dele como se estivesse tudo bem, porque não está. Ele é santo, e como nós somos pecadores e depravados, nós não podemos simplesmente nos aproximar do Senhor. Então, porque esse Deus é santo e justo, mas também misericórdia e gracioso, ele estabeleceu um caminho para nós chegarmos a ele. E em todo o Antigo Testamento, e até hoje funciona assim, Deus estabeleceu um mediador, ou seja, você não pode estar diante de Deus. Então Deus estabeleceu algumas pessoas que vão estar diante de Deus por você. E esses eram os sacerdotes do Antigo Testamento. E Deus estabeleceu os sacrifícios. Por você ser pecador, todo pecado merece a morte. Então é o seguinte, você tem que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. E não é você que oferece esse sacrifício, é um mediador. Porque você também não pode estar diante de Deus para fazer essa oferenda, porque você é pecador. E Deus ele estabeleceu esse caminho para nós nos relacionarmos com ele. Como que ele resolve o problema do nosso pecado? Deus estabeleceu o mediador e a necessidade de sacrifícios para pagar pelos nossos pecados. E para nós trilharmos esse caminho, nós precisamos nos aproximar de Deus, reconhecendo os nossos pecados, arrependidos de coração e com fé de que o sacrifício que eu estou fazendo e que Deus ordenou que eu fizesse, aquilo me aproxima do Senhor e pela fé nesse sacrifício eu tenho perdão dos meus pecados. Essas são verdades que regiam o relacionamento de Deus com o povo de Israel. E aí no Antigo Testamento Deus estabeleceu todo um sistema que funcionava a partir disso e apontava para Jesus. É interessante isso, eu não sei se você sabe disso, mas Deus estabeleceu no Antigo Testamento o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma grande tenda, e aí depois eles fizeram um templo, onde fizeram, a tenda era móvel, né? Eles armavam o tabernáculo aqui, depois ali, e depois então que eles se estabeleceram na Terra Prometida, eles fizeram um templo lá em Jerusalém, que é a substituição do tabernáculo. E lá nesse tabernáculo mostra isso. Deus é misericordioso, mas ele é santo. Por quê? Ele é misericordioso porque Deus quer morar junto com o povo dele. É legal isso porque todos os israelitas tinham as suas tendas. E Deus falou, eu vou fazer a minha tenda no meio de vocês. Isso mostra o Deus que é misericordioso e quer habitar conosco, quer ter relação com a gente. Mas ao mesmo tempo Deus é santo. Então nessa tenda não era todo mundo que podia entrar. A tenda funcionava assim, você tinha um pátio, e aí dentro da tenda do tabernáculo você tinha dois compartimentos. O lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. O povo podia entrar no pátio. Mas só podia entrar no lugar santo os sacerdotes, os descendentes dos levitas, que eram os mediadores, e só podia entrar no santo dos santos, que era na onde ficava a arca. Então lembra dessa arca aí? Ela deveria ficar dentro do santo dos santos, e só o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, entrava no santo dos santos uma vez por ano para fazer sacrifício pelo povo. E existia toda uma tensão, esse era o dia da expiação, porque funcionava assim, ele vai entrar na presença de Deus, no santo dos santos. Só que é o seguinte, embora ele seja o sumo sacerdote, ele também é pecador. Então se ele entrar lá com pecados ocultos, a presença de Deus vai fulminá-lo na mesma hora. Então o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele fazia sacrifício por ele tomava banho, ele fazia vários rituais de purificação, e com temor e tremor ele entrava no Santo dos Santos, com o objetivo de oferecer sacrifícios pelos pecados de todo o povo. E percebe que o tabernáculo é uma representação desse Deus que é gracioso e santo. É gracioso porque ele quer habitar conosco, mas é santo porque a gente não pode estar na presença dele sem temor e tremor, e sem ter medo por causa dos nossos pecados. E todas as vezes, então, que alguém pecava, você ia lá no sacerdote, que era o mediador, e ele oferecia sacrifício pelos seus pecados. E funcionava assim, e a pessoa que se aproximava de Deus, ela precisava ter reconhecimento dos seus pecados, quebrantamento de coração e fé de que Deus é o Deus da graça, que por aquele sacrifício ele seria perdoado. Então, o arrependimento, o quebrantamento e a fé era algo que fazia parte de todo o culto do Antigo Testamento. Agora vamos voltar para a nossa história. Cultão abençoado, né? Fizeram um culto ao Senhor, todo mundo junto, mataram as vacas, tudo de bom, né? Só que não.
fizeram conscientemente tudo errado. Porque a maneira como eles prestaram esse culto ao Senhor mostra que o coração deles estava completamente longe do Senhor. Por quê? Lembra que a arca deveria ficar no Santo dos Santos, escondida, e só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano? O que eles fizeram com a arca? Pegaram e colocaram lá, em cima da pedra, para todo mundo ver, todo mundo em volta da arca. E percebe que por trás disso está uma falta de reconhecimento de que Deus é santo e eu sou um miserável pecador. Eu não posso simplesmente estar diante desse Deus. Então o fato deles pegarem a arca e fazerem isso com a arca mostra o seguinte: a completa falta de quebrantamento de coração deles. A arca tinha ido embora por causa dos pecados deles. Ao invés deles voltar, o que eles deveriam fazer? Chegou a arca, cobrir a arca na mesma hora. Cadê o tabernáculo? Vamos levar essa arca daqui. Esse nosso Deus é santo. Mas o que eles fazem? Ostentam a arca. E a arca era o símbolo da presença de Deus. Falta de quebrantamento, falta de reconhecimento dos seus pecados. Além disso, e aqui tem um detalhe interessante, na lei de Deus, gente, você só poderia sacrificar animais machos ao Senhor. Deveriam ser animais, cordeiros ou bois, mas de 1 ano, macho, sem defeito. Por que isso? Porque ele apontava para Jesus, que é o sacrifício perfeito. É o homem perfeito que foi entregue no nosso lugar. Então, pela lei, não podia sacrificar vaca. E o que eles fazem? Mas não é bem assim, né? Deus entende, o que importa é a sinceridade do coração. E percebe que Deus tinha providenciado o meio para eles terem perdão. O sacrifício do animal, do macho. Mas a fé deles não está no que Deus providenciou. A fé deles está no próprio caminho deles. Deus vai entender, né? Além disso, eles colocaram as imagens que os filisteus tinham mandado do lado da arca. Deus condena a idolatria e o uso de imagens no culto desde sempre. E para fechar com chave de ouro, ou chave de morte, o culto deles, eles não se satisfazem em colocar a arca lá em cima da pedra. Eles vão lá e abrem a tampa para dar uma olhadinha o que tinha dentro. Total desprezo para com a santidade de Deus. Para com seus próprios pecados. Percebe que por trás da maneira como eles cultuaram ao Senhor e eles prestaram esse culto, você não vê quebrantamento de coração. Você não vê fé na providência de Deus. Você vê total desprezo para com a santidade de Deus, para com os seus próprios pecados e assim por diante. Sabe qual é o resultado desse culto? O peso da glória de Deus consome eles. O texto vai dizer que 70 pessoas morreram. E isso daqui, há algumas traduções mais antigas que vão dizer, e isso daqui não dá pra gente bater o martelo, mas algumas traduções antigas dizem que não foi 70 pessoas, mas foram 50.070 pessoas. A gente não sabe direito, tanto faz se foi 70 ou 50.070. O ponto é dizer o seguinte: não é porque eu estou buscando a Deus com sinceridade e fervor de coração que está tudo certo. Se eu não me aproximar de Deus do jeito certo, a glória de Deus não é perigosa só para os inimigos de Deus, é perigosa também para o povo de Deus. E esse texto nos mostra uma coisa: a maior ameaça para os israelitas não eram os filisteus, mas era o próprio Deus. Quando eles não se aproximam do Senhor com um coração correto. E, gente, o ponto central desse texto é: não brinque com Deus. Não brinque com Deus e com a maneira como Ele mesmo estabeleceu para ser buscado. E aí o texto termina dizendo que os habitantes de Bet-Semes, depois que um monte de gente morre, fica pensando nisso. Pensa assim, a gente vem no culto aqui, todo mundo cultua, canta, ouve a palavra, todo mundo vai embora feliz, aí o pastor dá a bênção final, terminou de dar a bênção, 70 cai duro. Todo mundo, eles ficam morrendo de medo, fazem uma declaração e tomam uma atitude. A declaração que eles fazem é: quem poderia estar diante desse Deus que é santo? Opa, eles entenderam. O negócio não é brincadeira, não. E a atitude deles é: leva essa arca daqui. Lembra o que os filisteus fizeram quando a arca chegou lá? Leva a arca embora. Os israelitas, os levitas estão tendo a mesma atitude dos filisteus. Mais uma vez, ao invés de se quebrantar e tal, eles levam daqui. Vai embora. E então o texto, lá no capítulo 7, termina dizendo que a arca foi levada então para Kiriat Jearim. Provavelmente que nessa época era um novo centro religioso. A gente começa, quando começa o livro de Samuel, tem lá em Samuel 3 que Samuel estava lá no templo com o sacerdote Eli, etc. Mas aparentemente esse templo foi destruído pelos filisteus, porque esse templo não vai aparecer mais. E a arca não volta lá para o templo, ela volta para uma outra cidade. Então provavelmente o centro religioso de Israel mudou para essa cidade, Kiriat Jearim. E aí eles estabelecem um sacerdote lá que ia cuidar da arca daí para frente. E aí, gente, o ponto central desse texto é o seguinte: se nós desprezarmos a Deus, a sua santidade e a sua provisão, você pode buscar que você não vai encontrar Deus. Deus é quem estabelece qual é o caminho para chegarmos até Ele. E usando uma ilustração, que eu estava pensando sobre isso esses tempos aí,
Eu não sei quantos aqui conhecem a história do acidente nuclear que teve lá na usina nuclear de Chernobyl. Ficou famoso aí porque essa invasão da Rússia na Ucrânia lá, então eles invadiram, tomaram lá a usina e etc. Mas eu não sei se você sabe o que aconteceu nessa usina. Mas lá nessa cidade houve o maior acidente nuclear da história da humanidade, que aconteceu em 1986. Na época, ainda a Ucrânia fazia parte lá da União Soviética, e aquele território era um território da União Soviética. E eu não sei se você sabe como funciona uma usina nuclear, mas a usina nuclear é um lugar onde você produz energia, então energia para alimentar a população, mas você faz essa produção de energia por meio de materiais que são radioativos. Então, você, ao mesmo tempo que aquilo lá é uma fonte de energia, de vida para toda a população, é algo muito perigoso, que se você não tomar o devido cuidado para manusear aquilo lá tem um alto potencial de destruição. E aí, em 1986, teve uma explosão lá na usina nuclear, teve um grande estrago lá, mas o maior problema dos materiais radioativos não é a explosão em si, mas é porque depois ele começou a soltar radiação na atmosfera, e aquilo começa a contaminar todas as coisas à sua volta. E aí, depois do que aconteceu, não tem como a gente precisar exatamente qual foi o estrago da usina nuclear e dessa explosão, mas a história conta, e a gente vê isso por relatos, e isso daí é uma coisa que eu pesquisei, 23% do território da Bielorrússia, que é a cidadezinha ali do lado, o solo ficou infértil, ficou contaminado, e eles não podiam mais plantar, em 23% do país, contaminado por causa da radiação. Isso também afetou a Ucrânia, 7% do território da Ucrânia ficou contaminado e não poderia ser usado para o plantio, e a cidade, que era a cidade onde aconteceu a explosão, a cidade da usina, ela foi evacuada em 40 minutos, e até hoje, se você for lá, é uma cidade fantasma, completamente fantasma, e assim, como a cidade foi assim, teve a explosão e eles tiveram que evacuar do dia para a noite, não levaram nada. Se você vai lá na cidade, tem todas as casinhas certinhas, bicicletinha e tal, e você não pode mexer em nada, porque tudo está cheio de radiação, até hoje, quase mais de 30 anos depois, cheio de radiação. Relatos e estudos mostram que depois desse acidente, o relato de número de câncer infantil cresceu 40 vezes na população ali em volta. E câncer em adultos cresceu 7 vezes na população ali em volta. Por que eu estou contando isso, gente? Radiação e usina nuclear é uma coisa maravilhosa, que traz vida. Mas se você não manusear isso do jeito certo, isso é altamente perigoso. Deus funciona assim também. Deus é radioativo. Ele é uma bênção, caminhar com o Senhor é uma bênção. Mas se você não se relacionar com Deus do jeito certo, da maneira adequada, isso pode ser muito perigoso. Você não vai encontrar Deus se você buscar do seu jeito. E a pergunta que eu faço é a seguinte: Júlio, o que essa história está aí na Bíblia? O que essa história quer nos ensinar? O que Deus tanto quer nos ensinar com uma história como essa? E aqui, gente, agora então eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A partir desse texto, quais são algumas aplicações para que a gente pode tirar, algumas lições que a gente pode tirar desse texto? E o ponto central desse texto é: Deus é quem estabeleceu um caminho para nós desfrutarmos da comunhão graciosa com Ele. Deus é quem estabelece esse caminho. E esse caminho, gente, tem basicamente 3 pontos, ou 3 coisas que fazem parte desse caminho para nós nos relacionarmos e desfrutarmos dessa vida com Deus. O primeiro ponto, e a primeira coisa que faz parte para nós de fato nos relacionarmos com Deus, é nós estarmos com um coração arrependido diante do Senhor. Deus é santo, esse é o grande problema, mas nós não somos. Então não tem como você se aproximar de Deus. E entenda isso, você não pode simplesmente se colocar diante de Deus como se estivesse tudo bem, como se estivesse tudo tranquilo, como se Deus fosse seu brother. Deus é santo, e nós não. Isso é um grande problema porque Ele é santo e justo, e nós somos pecadores e maus. E faz parte, para eu encontrar a Deus, eu preciso me aproximar dEle com um coração quebrantado e contrito. Eu lembro aqui do texto de Isaías, capítulo 6, profeta Isaías, olha que texto bonito. Isaías vai dizer: eu vi o Senhor, Deus deu uma visão para o profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Olha a visão, Deus está sentado no trono, tem um monte de anjo em volta dele, e os próprios anjos tampam os seus olhos, os seus pés. Por quê? Porque Deus é santo. Até os anjos se colocam diante de Deus com temor e tremor. E o texto continua: e esses anjos clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E qual é a reação do profeta Isaías quando ele vê essa cena? Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Olha a atitude de Isaías: ai de mim. Normalmente as pessoas até: eu quero ver a sua glória, Senhor, eu quero ver.
A atitude do profeta Isaías é exatamente o contrário. Senhor, ai de mim, eu vi a sua glória. E agora? Eu estou perdido. E aí o texto vai dizer que Deus pega com a tenaz uma brasa e purifica Isaías. Deus é quem providencia a purificação para nós estarmos na presença dele. Mas esse texto de Isaías nos lembra uma coisa: Deus é santo. E nós precisamos nos aproximar dele com um coração quebrantado. Agora, olha que a gente vê o contraponto, mas ao mesmo tempo, quando há arrependimento e fé no Senhor, a palavra de Deus diz que Deus nos recebe. Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis ao Senhor é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás o Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus com arrependimento de coração, com contrição, com reconhecimento dos nossos pecados, reconhecendo, Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor nos recebe. Salmo 32 vai dizer, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E feliz é aquele que se aproxima de Deus assim. Sabe por que tem muita gente que está na igreja há anos, mas não acha Deus? Porque pode estar lá, mas no coração continua guardando vários pecados. No coração dele, ele continua pensando o seguinte: o problema do meu casamento é minha mulher. Eu sou quase santo. Ele não reconhece seus erros. Ele não se quebranta diante do Senhor, ele não clama pela graça de Deus. E aí, meu filho, você pode chorar, você pode orar, você pode vir na igreja, você pode cantar, sabe o que vai acontecer? Nada. Porque enquanto nós guardarmos o nosso coração e tivermos um coração duro diante do Senhor, a gente começou esse culto, a gente leu no momento da oração aquele texto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vou contar uma história para vocês que eu estava pensando, depois, isso daí é uma coisa que aconteceu comigo e depois eu fiquei pensando nisso. Teve uma vez que eu fui num acampamento, e eu passei um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Eu fui no acampamento e o pessoal estava jogando bola à tarde, e eu fiquei a tarde inteira jogando bola. E naquela época eu jogava, quando você é mais novo, você jogava bola descalço. Fiquei assim, ó, pensa assim, ó, fiquei umas 3 horas jogando bola, e pensa assim, como é que eu fiquei depois de 3 horas jogando bola? Descalço, suado, fedido, com o pé encardido e tudo mais. E aí deu a hora de tomar banho, porque ia ter o culto, né? Depois do banho, ia ter o culto. E aí a galera tava jogando bola, eu falei, quer saber, eu vou ficar jogando e vou direto pro culto. Assim mesmo. Falei, então beleza. Vamos lá, depois eu boto uma camiseta lá e vambora. Coloco um chinelo e pronto. Beleza. Fiquei jogando bola até a hora do culto, fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, que vergonha. O cara começou a falar assim, gente, hoje a gente, ao invés de fazer aqui, a gente vai fazer uma dinâmica. A dinâmica pra gente falar sobre serviço e tudo mais, e a dinâmica é o seguinte, um vai lavar o pé do outro. Puxa vida, não acredito. Nossa, quando o cara tava contando como é que ia ser, eu falei, não acredito, que vergonha. Fiquei morrendo de vergonha. E aí chegou o cara pra lavar meu pé. Nossa, a hora que eu coloquei o pé dentro do balde lá, a água já ficou turva. Sabe quando... E o cara ainda pegou uma toalha branquinha pra secar meu pé. Nossa, ficou... Gente, ó, que vergonha. O meu sentimento naquele momento era o seguinte, que arrependimento de não ter ido tomar banho. Que vergonha de estar aqui, acaba logo esse momento, eu nunca mais vou fazer isso. E depois que isso aconteceu, eu fiquei pensando numa coisa. Esse deveria ser sempre a nossa postura ao nos aproximar de Deus. Que vergonha a minha imundice. Ô Deus, me limpa. É só o Senhor quem pode fazer isso. E me ajuda porque eu não quero nunca mais fazer isso. E quando nós nos aproximamos assim, com esse coração diante do Senhor, gente, é o Deus que nos recebe. Qual é o caminho para nós encontrarmos a Deus? Primeiro, arrependimento de coração. Segundo, fé em Cristo Jesus. Lembra que no culto eles deveriam oferecer os sacrifícios e ter fé na provisão de Deus? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o grande sacrifício e o grande sacerdote. Jesus é o grande sacerdote que faz o meio campo entre nós e Deus. E ele é aquele que ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Somente cobertos pelo sangue de Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus e desfrutar da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Só tem um jeito de eu me aproximar de Deus e não ser consumido pela santidade e pela glória dele. Sabe como? Se eu estiver coberto pelo sangue de Cristo, que foi consumido no nosso lugar. Sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Porque Deus precisa, a santidade de Deus tem que consumir pecadores. Então Jesus tomou sobre si os nossos pecados e foi consumido no nosso lugar. E é por isso que eu só posso me aproximar de Deus se eu estiver coberto e santificado por esse Cristo. Isaías 53:5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Gálatas 3:13,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, como? Fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho de nós nos aproximarmos de Deus. E você não vai encontrar Deus se você não se aproximar dele com um coração quebrantado e com fé em Cristo, naquele que morreu no seu lugar. Você pode chorar, você pode vir na igreja, você pode fazer um monte de coisa, mas você não vai encontrar o Senhor. E um terceiro ponto aí que faz parte do caminho para encontrarmos ao Senhor é buscarmos a Ele em espírito e em verdade. E a ideia do espírito e em verdade é que algo que é muito mais do que uma atitude externa, mas de fato uma atitude sincera de coração. Qual era o problema dos fariseus? Eles tinham o exterior, mas não tinha nada no interior deles. E nós somos bons de enganar as pessoas, mas lembre-se que você não consegue enganar Deus. João 4:23, vem a hora e já chegou. Jesus disse em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. O que eu estou falando aqui? A ideia é o seguinte: não basta a gente entender tudo isso, gente, se a gente não se colocar de coração de fato, com sinceridade diante do Senhor, com arrependimento e fé no Senhor Jesus. Não adianta a gente estar aqui no culto, mas é o seguinte, na hora que canta, eu posso até estar falando, mas aquilo lá é só exterior. Na hora da pregação eu estou ali escutando, mas é só exterior. A gente encontra o Senhor quando a gente, com arrependimento e fé em Jesus, o busca com sinceridade de coração. Só sinceridade não resolve. Tem que ser uma sinceridade que desemboque em arrependimento e fé. Mas sem sinceridade e sem de fato o meu exterior estar conectado com o meu interior, nesse quebrantamento e nessa fé no Senhor, eu não vou encontrar o Senhor. E quando eu não encontro Deus, sabe o que você faz? Começa a pensar na sua vida, porque provavelmente você está buscando pelo caminho errado. Porque quando nós buscamos ao Senhor no caminho que Ele estabeleceu, não tem como dar errado. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu quero, nessa minha última parte dessa reflexão, trazer para você 5 caminhos onde você não vai encontrar Jesus. E eu vou passar por isso rápido, mas eu estava pensando nisso, olha, 5 caminhos muito comuns nos nossos dias, muito comum nas igrejas do nosso tempo, que você não vai encontrar Jesus se você buscar por esse caminho. O primeiro caminho é o caminho que você não vai encontrar o Senhor, é o caminho da libertinagem ou da dureza de coração. E o que quer dizer isso, gente? Muitos querem caminhar com Jesus, mas continuar com seus pecados de estimação. Eu quero caminhar com Jesus, mas eu quero continuar fazendo sexo com a minha namorada. Eu quero caminhar com Jesus, mas quero continuar sendo esse traste que eu sou. Não há arrependimento de fato. Eu não estou falando o seguinte, quando a gente caminha com Jesus, a gente é perfeito. Não é. Mas para caminhar com Jesus, eu preciso reconhecer os meus erros. E me quebrantar diante dele. Mas muitas pessoas querem se aproximar do Senhor, mas com um coração duro com relação aos seus próprios pecados. Pode até procurar, mas não vai achar. E, gente, há igrejas que pregam, que a pregação é essa. Eu lembro 2 palavras que eu escutei de pastores, que eu falei, não é possível que o cara está falando isso. Primeiro, um pastor falando o seguinte, olha, se a igreja quiser crescer, isso ele falou pessoalmente para mim, se a igreja quiser crescer, ela tem que parar de pregar tanto de pecado. A gente tem que falar do amor de Deus. E deixa que é Deus que faz a obra na vida das pessoas. Ficar falando de pecado, pecado, pecado toda hora, falar que as pessoas têm que se arrepender, não é esse o caminho. Por trás desse discurso, o que ele está falando? Olha, você pode se aproximar do Senhor, você crê no amor de Jesus, está tudo certo. Mas esquece que a pregação da palavra é arrependam-se e creiam. Não existe fé em Jesus. Olha só, como que eu posso me aproximar de Jesus e crer que Ele morreu por mim? E aí eu uso isso como uma desculpa para pecar ainda mais contra Deus. Ah, já que Jesus morreu por mim, então vamos aproveitar a vida. Não tem sentido isso. Outra coisa que eu escutei uma vez de um pastor, e esse daí foi numa pregação, e esse daí é de uma igreja grande. Ele dizia o seguinte, que a caminhada com Jesus é uma caminhada de liberdade. Aí ele falou o seguinte, uma vez um casal da igreja chegou para mim, era um casal de namorado, e eles iam fazer uma viagem juntos. E aí iam dividir o quarto de hotel e tudo mais, e eles perguntaram para mim o que eu achava. Eu falei para eles, o pastor falando, na pregação isso. Eu falei para eles, olha, a caminhada com Jesus é uma caminhada de liberdade. Eu não vou ser eu que vou falar para vocês que vocês estão errados. Se Deus, é Deus que tem que trabalhar isso no coração de vocês. Se vocês não estão sendo incomodados com isso, é um problema de vocês com Deus. O que está por trás dessa pregação? Olha, a caminhada com Jesus é uma caminhada de liberdade, pode viver do jeito que você quiser. Gente, a caminhada com Jesus é uma caminhada de quebrantamento e arrependimento. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui está um dos motivos de que muitos crentes que vivem vidas derrotadas, é porque eles continuam calando os seus pecados. E aqui eu lembro de, essa expressão eu tiro do Salmo 32.
Davi dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, o meu ânimo, secou como no calor do verão. Não estou falando que todo crente vive assim, porque tem pecados guardados, mas preste atenção numa coisa. Tem muito crente que vive em depressão, que vive com problemas emocionais, que vive agoniado. Sabe por quê? Porque continua guardando ódio no coração de outras pessoas. Porque continua fazendo coisas erradas e ele sabe que ele está errado. Porque continua amargurado. E assim por diante. E enquanto nós calamos os nossos pecados, nós não vamos desfrutar da vida abundante que é no Senhor. E uma coisa que esse texto que nós lemos nos ensina, quando diante da disciplina de Deus, nós nos endurecemos. Porque é o seguinte, Deus disciplinou, a arca foi embora, a arca voltou, era para eles se quebrantarem, né? Mas diante da disciplina de Deus, o que eles fizeram? Se endureceram mais ainda. Sabe o que Deus manda? Mais disciplina ainda. É assim que as coisas funcionam. E é por isso que o caminho, gente, é um caminho de arrependimento. Não um caminho de dureza de coração. Você não vai encontrar Deus, pode estar na igreja, pode orar, pode jejuar, pode não sei o quê, pode não sei o quê. Tem gente que é assim, ai pastor, eu estou buscando muito a Deus. Estou orando, estou jejuando, estou não sei o quê, estou não sei o quê. Mas qual que é o problema da pessoa? Precisa liberar perdão. E enquanto não liberar perdão, pode jejuar, pode orar, pode chorar, pode fazer não sei o quê, não vai continuar encontrando nada de Deus. Porque o caminho para o Senhor é um caminho de quebrantamento e contrição. Mais uma vez, não estou falando que todos os problemas emocionais que a gente tem é fruto de pecado guardado. Mas estou dizendo que boa parte deles sim. Alguns deles sim. E a gente precisa avaliar isso, gente. A gente precisa avaliar isso. Segundo caminho que você não vai encontrar Deus. O caminho do legalismo. Então, o primeiro caminho, o caminho da libertinagem ou da dureza de coração, que é a falta de arrependimento. Segundo caminho, o caminho do legalismo ou das boas obras. Isso daqui é muito comum hoje em dia. E qual que é a ideia do legalismo? É a seguinte ideia. Bom, eu sei que eu sou pecador, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para fazer algumas coisas para tentar compensar os meus pecados e assim ser aceito por Deus. Tem muita gente que se relaciona com Deus assim. Ele pensa o seguinte, puxa, eu vou me esforçar para fazer as coisas que Deus gosta, e assim Deus vai me abençoar e vai me retribuir com bênção, perdão e assim por diante. E nesse caminho você tem aqueles que são moralistas. O cara pensa assim, então o que Deus fala que é certo e errado? Então eu vou fazer isso, porque aí eu vou ter moral para chegar diante de Deus e pedir as coisas. E tem gente que pensa, eu lembro uma vez uma oração, você já deve ter ouvido isso. Senhor, se eu ainda tenho crédito diante do Senhor, eu peço que você... Eu falei, mas que doideira é essa? Quem tem crédito com Deus? Mas porque a pessoa pensa assim, se eu fizer tudo certo, eu vou ganhando moral com Deus, vou ganhando crédito com Deus. Outros vão pensar que o caminho não é o moralismo, mas são as obras de caridade. Se eu fizer o bem, ajudar o próximo e etc. E a maioria das pessoas pensa que é assim que funciona. A maioria das pessoas pensa o seguinte, quando você morrer, Deus vai colocar na balança as obras de caridade que você fez e os seus pecados, e qual tiver mais forte, aí é esse o seu destino. Não. O que a gente faz de bom não apaga o que a gente faz de ruim. E fazer obra de caridade não é nada mais que a nossa obrigação diante do Deus que é tão bondoso e gracioso conosco. Então, o caminho não é de obras de caridade, tudo isso é legalismo, percebe? Tem a ver com eu fazer alguma coisa para receber de Deus. Ou o caminho das obras religiosas, eu vou na igreja, eu oro. Gente, quantas vezes a gente vê isso? Você acha que você morreu e você vai para o céu? Acho que sim. Por quê? Eu estou indo na igreja, estou firme, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou dando dízimo. E a pessoa pensa o seguinte, por causa das minhas obras religiosas, aí você não vai encontrar Deus nesse caminho não. Porque percebe que por trás disso está o seguinte, a minha fé não está na providência de Deus. Jesus morreu por mim, a minha fé está em mim mesmo. O que eu estou fazendo para Deus. Você não vai encontrar Deus nesse caminho. Um terceiro caminho, que você não vai encontrar Deus, é o caminho do misticismo ou do emocionalismo. E isso daqui tem demais hoje em dia, gente. Eu não sei se você percebe isso, mas uma das grandes buscas do nosso tempo tem a ver com uma experiência emocionante. Antigamente você ia no restaurante para comer comida boa, não é? Hoje em dia você não vai no restaurante só para comer comida boa. É pela experiência. É a comida, é o ambiente, é a música, é não sei o quê e tal. E os donos de restaurante falam isso, a gente não vende comida aqui, a gente vende experiência. E tudo bem, no restaurante não tem problema, você pode ir lá, viver uma experiência, show de bola. Mas o ponto é o seguinte, a gente percebe que a grande ênfase da humanidade hoje está na questão dos sentimentos. E as pessoas têm transportado isso para a vida religiosa, e agora elas não são mais em busca de Deus. Elas estão em busca de experiências emocionantes. Eu não sei se você percebe isso, mas nós costumamos medir o quanto Deus está presente naquele lugar pelos nossos sentimentos. Quando que o culto é bom? Quando eu saio de lá emocionado. Um culto bom é um culto que eu choro. Já parou para pensar nisso? Um culto bom, um culto abençoado é quando eu senti o poder de Deus. E quando eu estou falando de sentir o poder de Deus, eu estou falando simplesmente de ter uma experiência emocionante.
E quantas pessoas hoje estão em busca de Deus, mas elas estão em busca de Deus por uma experiência emocionante que elas vivem ou não. E aí você vê o seguinte, as pessoas estão em busca de ir numa igreja que tem uma banda legal, porque quando toca, aquilo me emociona, aquilo mexe comigo. E aí, qual que é o problema de tudo isso, gente? É que o ponto é que a gente não tem que buscar Jesus, a gente tem que buscar Jesus, não experiências emocionantes. Quantas vezes eu vi pessoas super emocionadas chorando e não mudou nada? E quantas vezes eu vi pessoas que não teve nada de emocionante, mas mudou tudo? E eu não estou falando, gente, é claro que a nossa caminhada com Jesus mexe com os nossos sentimentos, mexe com tudo. Mas o ponto é o seguinte, nós não podemos buscar a Jesus com essa ênfase emocional. Esse misticismo que tem hoje em dia. As pessoas vão lá, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir profecia, eu quero ouvir não sei o que me emociona. Se você está em busca disso, você não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar experiências emocionantes. Mas você não vai encontrar o poder de Deus mudando a sua vida. Um quarto caminho que você não vai encontrar o Senhor é o caminho do antropocentrismo. São 5, tô acabando, tá, gente? Tenha paciência aí. Quarto caminho que você não vai encontrar Deus, o caminho do antropocentrismo, que é quando você busca Deus pensando em você mesmo, com você no centro. E lembre-se disso, o propósito de Deus com todas as coisas é a sua própria glória. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. O Senhor deve ser o centro de tudo. Deus deve ser o centro do culto, o centro da igreja. E uma boa maneira de você avaliar se uma igreja é boa ou não é o seguinte, quando você foi lá, o centro do culto e da igreja é Jesus, a palavra de Jesus, o nosso Deus. Ou o centro daquele culto e daquele momento era o próprio homem. Gente, o que a gente mais vê hoje em dia, igrejas centradas no homem. A mensagem é pregada para falar dos que você... O que Deus tem para te oferecer de bem-estar? O povo fala o que a galera quer ouvir. Por que as igrejas que falam de dinheiro estão lotadas? Porque é isso que o povo quer ouvir. Por que as igrejas que falam de Deus vai te abençoar, Jesus vai te fazer feliz e etc. está lotado? Porque é isso que o povo quer ouvir. Percebe que a mensagem não está centrada na palavra de Deus, está centrada no que as pessoas querem ouvir. E em cultos assim... Qual que é a beleza do culto? Qual é a beleza da igreja? É a experiência emocional estética. Eu olho e eu fico emocionado. Percebe? Tem a ver comigo. Tem a ver com o que isso está me trazendo. E quando eu vou por esse caminho, sabe o que acontece? Eu até tenho práticas religiosas. Mas não tem compromisso de coração. Eu vou na igreja, eu faço isso, mas não muda nada na minha vida. Não tem compromisso de coração. E é o que a gente mais vê hoje em dia, não é? Diz o censo que 30% da população brasileira é evangélica. Mas eu diria que 30% da população brasileira tem práticas religiosas evangélicas, mas não tem compromisso nenhum com o Senhor. Não 30%, né? Um pouco menos, porque tem os crentes verdadeiros aí no meio. Por quê? Porque é uma busca por Deus centrada no homem. E nessa visão, quem escolhe como eu tenho que buscar Deus sou eu mesmo. Eu busco a Deus do meu jeito. Agora, quando a gente está centrado em Deus, a mensagem está centrada em Deus. E avalie uma igreja assim, gente. A mensagem ela é centrada em Deus, no caráter de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, nas promessas de Deus. Numa igreja centrada em Deus, sabe qual é a beleza do culto? Não é a banda, não é o que eu sinto de emoção, mas é um momento onde eu tenho comunhão com o Deus Pai, por meio da obra do Deus Filho, no poder do Espírito Santo. Eu me encontro com Deus. Sabe qual é a beleza do nosso culto aqui? Não é a banda, não é a pregação, não é nada. É que, por meio de tudo isso daqui, nós estamos tendo comunhão com Deus. Tudo que a gente faz aqui são meios de nós nos relacionarmos com Deus. E a beleza do culto deve ser o próprio Deus. Quando a gente vive centrado em Deus, o culto é um estilo de vida. O culto não é um momento que eu tenho aqui de domingo, mas é o seguinte, eu adoro a Deus aqui, eu saio daqui, eu continuo adorando a Deus com a minha vida, com tudo que eu faço. E quem determina como eu devo buscar a Deus é o próprio Deus. O culto é centrado nele. E sabe o que é legal, gente? Salmo 16:11. Quando nós vivemos na presença de Deus, do jeito de Deus, nós encontramos, olha lá, a plenitude de alegria, e na sua destra, à sua direita, delícias perpetuamente. Quando nós vivemos a nossa vida não centrada em nós mesmos, mas no Senhor, nós vivemos uma vida abundante e profunda. E por fim, último caminho que você não vai encontrar Deus, o caminho do ritualismo. E talvez esse seja o mais sutil de todos esses. Mas é o caminho onde eu busco a Deus com a teologia correta. Você concorda com tudo que eu falei aqui. Você segue tudo isso, você fala amém. É isso mesmo, mete o pau nas igrejas erradas. Mas, tudo isso não está acompanhado com o seu coração. E muitas vezes, gente, a nossa busca por Deus passa a ser ritualística. Eu creio no que é correto, eu busco o que é correto, mas o meu coração não está de fato no Senhor. E aí a relação com Deus cai na rotina, onde eu estou simplesmente cumprindo um ritual.
E quando isso acontece, tudo fica vazio, porque no fim, eu deixei de buscar de fato a Jesus. Eu só estou cumprindo um ritual, uma tradição na minha vida. Relembrando, caminhos que você não vai encontrar Deus. Libertinagem, dureza de coração. Não vai encontrar Deus nesse caminho. Legalismo. Eu vou fazer para Deus. Você não vai encontrar Deus nesse caminho. Misticismo, emocionalismo. A busca por experiência. Você não vai encontrar Deus nesse caminho. Antropocentrismo, eu no centro. Você não vai encontrar Deus nesse caminho. Ritualismo. Você também não vai encontrar Deus nesse caminho. Agora, se você buscar o Senhor com arrependimento de coração, fé em Cristo Jesus e sinceridade, você vai desfrutar da vida abundante prometida por Jesus no Evangelho. Você não vai encontrar Deus se você buscar do seu jeito. Mas você vai encontrar a Deus se você buscar do jeito que Ele estabeleceu. Com arrependimento, sinceridade e fé em Cristo Jesus. E eu quero terminar fazendo algumas colocações finais aqui para vocês. Primeira pergunta é, você tem buscado a Deus do seu jeito ou do jeito de Deus? Como você tem? Você está aqui, se você está aqui, você está buscando a Deus. Mas a pergunta é a seguinte, você está fazendo isso do jeito certo? E se você tem tentado fazer as coisas do seu jeito, você vai ficar exausto e você não vai encontrar Deus. E, gente, esse é o motivo de várias pessoas por anos na igreja e continuam exaustas e continuam sem encontrar de fato essa vida abundante no Senhor. Porque ainda continua, não quer abrir mão e continua tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. Isso vai te deixar exausto e você não vai encontrar o Senhor. Tem uma frase nesse texto que nós lemos, muito bonita, onde os israelitas, depois de tudo que acontece, depois dos 70 que morrem, eles pensam, eles dizem, quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E sabe qual é a resposta para essa pergunta? Quem está coberto pelo sangue de Jesus. Todos que estão cobertos pelo sangue de Jesus podem se aproximar e estar diante desse Deus que é santo. A pergunta que eu faço para você é, você está? Você pode dizer que o sangue de Cristo já cobriu a multidão dos seus pecados? Você já se arrependeu? Você já se colocou diante do Senhor dessa forma? Você já colocou a sua fé em Cristo Jesus? Ou não? Você está coberto pelo sangue de Cristo? Uma outra pergunta é, diante da disciplina de Deus, você tem endurecido o seu coração ou você tem se quebrantado? Esse texto é muito sério, gente, porque diante da disciplina de Deus, esse povo continuou duro. E às vezes isso acontece na nossa vida. Deus manda disciplina, Deus manda coisa para a gente aprender e a gente continua duro. E o resultado é mais disciplina ainda. Quando a gente se endurece, mais disciplina ainda. Agora, quando nós nos quebrantamos, Deus derrama graça, restauração, Deus transforma o mal em bem. E Deus chama eu e você nessa manhã para nos arrependermos e nos quebrantarmos diante desse Deus. E se você tem endurecido o seu coração em algum ponto, se você ouviu tudo isso daqui que eu estou falando, você sabe pontos que estão aí. O chamado de Deus é se quebrante diante dele. Se quebrante diante do Senhor nessa manhã. Deus te chama, Jesus te chama. Ah, Júlio, mas se eu fizer isso, e como é que vai ficar isso, e como é que vai ficar isso, e como é que vai ficar isso? Pensa nisso depois, pode ficar tranquilo. Se quebrante diante de Cristo. E Ele vai te ajudar a lidar com as implicações disso. O Senhor nos chama hoje para nos quebrantarmos diante dEle. E uma última pergunta é, você tem buscado a Deus com sinceridade de coração ou só com manifestações externas? É uma coisa sincera que vem de coração ou é só uma coisa externa? Você cantou aqui, você cantou de coração ou foi só da boca para fora? Você está ouvindo aqui, você está ouvindo de fato pensando e o que Deus quer falar com você ou você está só aqui? Você está só aqui. No caminho do ritualismo você não vai encontrar o Senhor. Mas como a própria palavra de Deus diz, vocês me buscarão e me acharão quando vocês buscarem de todo o coração. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, nós encontramos ao Senhor. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, gente, nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um lembrete claro de que Deus abriu um caminho até Ele. E esse caminho se chama Jesus Cristo e o sangue dele vertido naquela cruz. E quando nós nos aproximamos da ceia, não tem como a gente se aproximar sem um coração quebrantado. Porque eu me aproximo dizendo o seguinte, eu sou tão ruim que Ele teve que dar o corpo dele moído e derramar o sangue por mim. Isso deve gerar quebrantamento no nosso coração. E ao mesmo tempo isso deve alimentar minha fé. Mas Jesus morreu por... Eu sou esse miserável que não merece estar diante de Deus. Mas Jesus morreu por mim. E por isso eu posso dobrar os meus joelhos e orar sabendo que Deus está me ouvindo. Porque Jesus morreu por mim. Quem poderia estar diante desse Deus santo? Eu posso. Porque Cristo Jesus abriu esse caminho. E quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos disso. E nós somos chamados a nos aproximar de novo. Com sinceridade, quebrantamento, fé. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós iremos ter então esse momento de celebração da ceia do Senhor. Se você é batizado,
e é membro da igreja, já é crente, eu quero convidar você nesse momento a meditar sobre como está a sua vida de verdade diante do Senhor. E em 2 pontos. Primeiro, há pecados ocultos? Segundo, a sua busca por Deus tem sido sincera? Ou caiu no ritualismo? Hoje é tempo para você se acertar com Deus. E esse é o momento para você se acertar com Deus, meditar na vida com Ele e se acertar com Ele. E se você está aqui e você ainda não deu esse passo em direção a Jesus, não se arrependeu, não se entregou totalmente, não está nesse caminho ainda, Jesus te chama a se entregar para Ele hoje. Porque todo aquele que se aproxima dEle, reconhece e se aproxima, é perdoado, é quebrantado, é salvo pelo Senhor. Então, se você ainda não deu esse passo, não se batizou, não é membro de igreja, a orientação nesse momento da ceia é que você não participe desse momento, porque esse é um momento só para aqueles que já deram esse passo e já conscientemente estão nessa relação com Deus. Mas se você não está nessa relação com Deus ainda, talvez você não participe hoje, mas participe na próxima. E o chamado para você é que você medite na sua vida e coloque a sua vida diante do Senhor. E uma coisa que eu quero falar também, gente, para fechar aqui, é que se você está aqui e depois de ouvir tudo isso, teve dúvidas, precisa de ajuda para lidar com alguma questão específica na sua vida, nós estamos à disposição. No que a gente puder ajudar você na sua caminhada com Jesus, para você estar nesse caminho firmado em Cristo Jesus, nós nos colocamos à sua disposição.